Olá! Hoje vamos aprender sobre a pressão atmosférica. Vocês têm alguma ideia de como ela funciona? Qual é a fórmula da pressão? Vamos descobrir? O que é a pressão atmosférica? Como o nome diz, é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. Portanto, é a força exercida por unidade de área pela coluna de ar atmosférico acima de nós. A pressão atmosférica pode ser dada em diversas unidades, sendo as mais comuns o atm, atmosfera, e o pascal, que 1 atm equivale a 1,01 vezes 10 a quinta pascal. Além disso, a pressão atmosférica é uma grandeza escalar, ou seja, é resultante da colisão entre inúmeras moléculas presentes no ar atmosférico e os corpos inseridos nesse gás. Quando falamos sobre pressão atmosférica e altitude, podemos começar dizendo que a atmosfera é compreendida como um fluido. Dessa forma, a pressão exercida sobre os corpos imersos na atmosfera depende da profundidade em que esses corpos se encontram. Portanto, os maiores módulos de pressão atmosférica estão em alturas iguais ou menores que o nível do mar. Com isso, concluímos que quanto maior for a altitude, menor será o módulo da pressão atmosférica, já que em regiões mais altas, o ar se torna rarefeito em decorrência da sua menor densidade. Em relação à pressão atmosférica e temperatura, podemos dizer: a pressão e a temperatura de um gás são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, sempre que houver o aumento da pressão atmosférica, haverá aumento da temperatura. Logo, em maiores altitudes, a temperatura tende a ser menor do que o nível do mar. A pressão exercida por um fluido, como o ar atmosférico, pode ser calculada por meio de uma equação, que é a fórmula da pressão atmosférica. Pressão é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Mas aí pensamos, como provar a existência da pressão atmosférica? Existem algumas evidências que podemos tomar conhecimento com situações do nosso cotidiano. A primeira situação é de quando tomamos um líquido usando um canudinho, quando começamos a sugar o ar presente no seu interior. Isso forma uma região de vácuo dentro do canudo, onde a pressão é muito menor do que a pressão externa. Logo, a pressão da atmosfera empurra o líquido, fazendo ele subir pelo canudo. Já a segunda situação diz a respeito quando abrimos uma embalagem de salgadinho, por exemplo. Tiramos o ar de dentro dela. Por isso, a pressão atmosférica vence a pressão interna, fazendo com que a embalagem seja deformada, reduzindo seu tamanho. Agora, iremos realizar uma experiência para comprovar a existência dessa pressão atmosférica, utilizando um balão, uma vela, um recipiente com água e um copo. Para começar, será preciso esquentar o ar dentro do copo, colocando-o com a boca virada sobre a vela. Em seguida, encoste a bexiga na boca do copo. Vire-o para cima e coloque-o dentro do recipiente. Com isso, espere que a água esfrie o ar dentro do copo. Aguarde um instante e puxe a bexiga para cima. Você verá que o copo está grudado ao balão e não cairá quando você levantá-los. Vocês sabem me dizer por que isso acontece? Podemos concluir que quando o ar de dentro do copo foi resfriado, a pressão interna diminui. Com isso, a pressão atmosférica empurra a bexiga para dentro do copo, fazendo com que fique preso. E ao realizar esse experimento, é possível perceber que a pressão é tanta que seria necessária certa força para conseguir desgrudar o balão do copo, visto que ele ficou preso.